Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Louvado seja Deus por tudo. A igreja dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos é a igreja de Jesus Cristo, pois Ele é o primogênito de Deus. Você sabe que o termo primogênito refere-se ao primeiro filho, o que implica que a igreja dos primogênitos é a que ascenderá primeiro quando Jesus voltar. É a igreja que olha para a cruz. E cruz significa a morte de si mesmo. Ou seja, é a pessoa que nega a si mesmo por algo maior. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus, que transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso, como dele. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que Jesus, depois que ressuscitou, ele ainda comeu? Bebeu? Só um sabe disso? Você não lembra dessas passagens? Sim, ele comeu, ele bebeu, mas ele também atravessava portas. Então você vê que é um corpo. Às vezes eu vejo as pessoas, sim, eu quero que você cuide desse corpo para que você possa cumprir com o seu propósito, mas nós precisamos ter uma perspectiva de eternidade. Quando você tem a perspectiva da eternidade, você vive para algo maior do que você, e você até possui coisas, mas essas coisas jamais vão possuir você. Porque você vive com a visão da eternidade. Eu às vezes, eu percebo que as pessoas começam, não todas, mas algumas, elas vão se distanciando dessa visão. E nós precisamos estar familiarizados com a eternidade. Nós precisamos ter a eternidade na nossa mente. Porque apesar de nós sermos, pelo menos acredito que a maioria aqui, feita de brasileiros, moramos no Brasil. Sim, pode ter alguém aqui que nasceu em outro país, é natural de outro lugar, mas não importa qual país, qual a cidade. Nós somos cidadãos do céu. E quando você tem essa perspectiva, você não fica muito preso a essas coisas. Eu sou de São Paulo, eu sou do Brasil, eu sou não sei de onde. Eu sou um cidadão do céu, sou um peregrino. A Bíblia deixa claro que nós somos peregrinos. É como essa jornada em que você não estabelece uma morada fixa. Isso quer dizer que eu não posso estar agarrada às coisas desse mundo, porque aqui tudo vai passar. E o que eu vejo é que, às vezes, tem pessoas que elas estão agarradas demais às coisas desse mundo. Elas já estão vivendo como se Jesus não fosse voltar.
Elas estão tão agarradas a esse mundo que elas nem pensam mais na eternidade. E sabe o que eu tenho percebido? Que da mesma maneira que estão tentando diminuir e descaracterizar família, casamento, filhos, mesa, eu também percebo essa teologia onde outro dia, não faz muito tempo, eu ouvi alguém dizendo assim, como que foi, gente? Não, porque você só tá pensando no céu, você quer ir morar no céu, você não quer mais cumprir com nada aqui. E tinha um contexto, mas o contexto era todo voltado para isso. Olha, você só está com a cabeça no céu e você não está pensando mais em construir uma vida aqui e tal. E aí eu fui entrando naquela teologia, eu entendi qual era a visão da pessoa. Ela não crê no arrebatamento, ela tem uma outra visão escatológica, o que eu não vou discutir aqui, porque isso não é essencial. Se você não crê no arrebatamento antes da tribulação, isso não é essencial. Se você crê que Jesus vai vir só depois da tribulação, isso não é essencial. Isso não é mesmo. O essencial é você estar pronto. Esse é o essencial. Isso aí isso não vai mudar. Você precisa estar pronto. Se é antes ou depois, você precisa estar pronto. Então, eu não vou discutir escatologia, porque para mim também é de uma arrogância enorme quando alguém bate o pé que vai ser de um jeito. É muita arrogância. Quando eu vejo alguém tentando, inclusive, diminuir, porque ultimamente, sabe o que eu andei percebendo? Que da mesma maneira que estão tentando a cada dia diminuir, você vê, as cerimônias de casamento vem sendo descaracterizada, toda a formalidade, aquela coisa mais informal, para diminuir mesmo. Diminuir mesmo. Eu também tenho visto que, principalmente, aqueles que se acham muito intelectuais, tentam diminuir e tratar como meio que cabecinha, sabe? Esse aí não tem uma cabeça muito evoluída, quando ele acredita no arrebatamento. E com isso, vem aquela teologia onde você tem que pensar só aqui no que você vai fazer aqui, e você não tem mais uma perspectiva do céu. Tem um livro do John Bevere que chama Movido pela Eternidade, que eu aconselho você a ler, se você nunca leu. Movido pela Eternidade, é o título do livro. Movido pela eternidade. Como é que você vive? Movido pela eternidade. Você vive movido pela eternidade. E ele vai dar detalhes. É um estudo bem profundo sobre a eternidade. E o que eu vejo é que algumas pessoas, elas já não têm mais a visão da eternidade. E a teologia atual também vem descaracterizando a questão da eternidade. Pouco se fala da eternidade, da volta do Senhor. Pouco se fala. E eu acredito que isso é para que as pessoas se envolvam mesmo só com isso aqui.
com aqui, agora. Viva isso aqui. Só isso aqui. Não se preocupe com a eternidade. Não tenha visão de eternidade. Arrebatamento, que isso é coisa de bobagem, isso é coisa de gente de cabeça pequena. Isso não vai acontecer, não. Agora, quando a Bíblia fala a última hora, o final dos tempos, você tem que entender que tem a ver, isso começou desde quando Jesus veio, que fala de sinais. Sinais que vão se cumprindo. Por exemplo, nos dias de Noé, que Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló, se você vai lá para Gênesis 6, você vê que a inclinação do homem era sempre para o mal. E o que acontecia naqueles dias? Tudo que não presta, tudo que é pecado. Um nível de imoralidade, sexo de todo jeito, com pessoas do mesmo sexo, com animais, com crianças. Se uma criança ela pode, com 4, 5 anos, definir o gênero dela, ela também pode definir a sexualidade dela, a vida sexual dela. Antes era inconcebível falar de pedofilia como algo aceitável. Hoje já tem até projeto de lei. Ou seja, o negócio vai escalando. Vai escalando. Os defensores, está aí para você ver, defensores de incesto, defensores de pedofilia, e por aí vai. Faça o que você quiser. O negócio vai escalando. Então, os dias, o final dos tempos, seriam como os sinais que nós veríamos. O Senhor mostrou, Ele apontou, ó, vai ser como nos dias de Noé, e vai ser como nos dias de Ló. Nos dias de Ló, a coisa estava tão depravada, que quando os anjos entraram na cidade para salvar o Ló com a família, a Bíblia fala que na porta da casa do Ló tinha desde velhos como jovens. Não tinha mais idade, querendo violentar os anjos. Não tinha idade. Tinha lá na porta, querendo invadir a casa do Ló, os mais velhos, gente mais velha e gente mais jovem. Tinha jovens e pessoas mais velhas. Todas com a mesma conduta, o mesmo padrão. O que nós estamos vivendo? Não importa se é jovem, se é velho, você vê a imoralidade tomando conta. Aí, ao invés da pessoa se adaptar à Bíblia, ela agora quer que a Bíblia se adapte a ela. Então, você vai vendo levantar a igreja de tudo quanto é jeito. Tem a igreja dos gays, que tem tudo. E adoram, falam em línguas, tem movimentos, né, teoricamente espirituais, tem Bíblia, tem pregações, tem tudo. Então, o que você precisa ver é que
cada dia que passa, a inclinação do homem fica mais evidente. É para o mal. É para tudo que a carne quer, tem que dar. E como eu não quero negar a mim mesma, então eu vou buscar líderes, porque eu vou ter um comichão nos ouvidos, como disse Paulo, eu vou atrás de líderes que preguem o que eu quero ouvir, que não me confronte. E aí, as igrejas, muitas, estão virando um centro de entretenimento. Outro cuidado. As pessoas vão para se entreter. E nem ver, mas eu fui à igreja. E eu não estou aqui para falar mal, nem me prender a isso. Cada um cuide de sua vida. Mas o que eu quero mostrar para você é que a cultura vai tomando conta. E começamos a ter uma perspectiva mais desse mundo e a trabalhar dia e noite para ficar aqui. E não ter uma perspectiva de cidadãos do céu, de eternidade. Não estamos, então, mais sendo movidos pela eternidade. Mas agora eu quero me entreter. Então, eu procuro um lugar que possa me entreter. Você nunca ouviu falar que, às vezes, o que sai de uma pessoa, às vezes ela vai falar de um lugar, ela já não fala mais, olha, a palavra é profunda, a integridade, mas ela só aponta a estrutura que é fornecida a ela. Porque para ela o que vale é o conforto. Então, se eu tenho o conforto, eu quero estar confortável. Eu quero ser servido. E essa mentalidade vem de onde? Do mundo hedonismo. É o padrão hedonista. Onde a pessoa, ela pende cada vez mais para o quê? Para o prazer. Hedonismo. Eu quero um lugar onde eu possa me entreter. Eu não sou confrontado. Eu tenho todo o conforto à minha disposição. Não importa. Coisas que deveriam importar. A palavra está mudando o meu caráter. Eu tenho me tornado uma pessoa diferente. Você vê que há lugares onde há uma adaptação. Então, eu já ouvi isso. Não adianta estender muito uma reunião, uma pregação, porque o povo não quer. Eu já ouvi também, eu estou falando de coisas que eu ouvi. Hoje não dá mais para pregar sobre pecado, senão as pessoas não ficam. Então, você vê que, então, peraí, vamos enxugando a palavra, vamos botar mais entretenimento, porque senão o povo não fica. Não vamos trazer uma palavra que confronta, porque senão o povo não fica. Vamos fazer isso, aquilo, para ganhar mais. Vamos ceder mais para isso, para ganhar mais. E assim, já não sabemos daqui a pouco quem realmente é de Deus, quem não é de Deus, porque está tudo a mesma coisa. E a culpa é o quê? A culpa é das lideranças. Nós vivemos uma crise de lideranças mundial. Seja no governo, seja na igreja, nos lares. Cadê os líderes nos lares? Os lares não têm líder. Não generalizando, mas a maioria não tem líderes. Não tem homens que são fronteira.
mulheres que são colunas, igrejas com lideranças fracas, que cedem para a cultura, que têm uma linguagem cada vez mais voltada para a cultura. E nós não estamos vendo, porque é sutil, vai entrando, e como tudo que agrada a minha carne é confortável, é quentinho. É quentinho. Eu me lembro a primeira vez, quando você está com um bebê, você quer proteger um bebê, né? E a primeira vez que eu ouvi, né? Aí o bebê, ele nasce, ele precisa mamar. Mas ele só quer dormir. E aí o que as enfermeiras experientes mandam a gente fazer? Deixar ele passar frio. A gente tem que descobrir o bebezinho. E aí a mãe que está tendo o bebê pela primeira vez, aquilo, você acha que aquilo é uma... Meu Deus, é uma coisa do outro. Meu Deus, não pode. Tadinho, ele está com a mãozinha gelada, está ficando roxinha. Aí a enfermeira, aquelas enfermeiras, eu me lembro de uma bem grandona assim e tal, e aquele jeito, né, de quem já está assim, já lidou com isso tantas vezes, com um monte de mães de primeira viagem, que choram, ele não quer mamar, descobre o menino. Descobre o bebê. E a gente quer ficar ali, né? Cobrindo. Mas não, eu preciso, é bom para ele, que ele fique desconfortável, para ele buscar, mamar e ter saúde, crescer, desenvolver, porque agora ele não pode só dormir. Ele tem que parar para mamar. Eu me lembro, ainda depois que os meus gestos nasceram, as orientações, acordou, não importa. Durante a madrugada, a gente, né, felizinho, nossa, porque no hospital é maravilha, né? Ah, ele só dorme e tal, e aí chega o médico e fala, mas ele não pode ficar só dormindo, ele tem que acordar, ele tem que mamar. E você feliz da vida, que ele vai dormir a noite inteira, e o médico fala, não, acordou não, você tem que botar para despertar. A cada 3 horas, ele precisa mamar. E você estava feliz da vida, que ele ia dormir a noite inteira, e o médico já disse para você, a cada 3 horas você tem que acordar, porque ele precisa mamar. Aí, se ele não quiser mamar, deixa pelado, passando frio. Você nunca ouviu isso, não? E eu ouvi. E como eu tive criança recente, aí os netos, eu ouvi isso, estava lá com as recomendações, para ouvir as recomendações finais, na saída, quando ia dar a alta, o médico repassava tudo aquilo. É a mesma coisa. Se não quiser acordar, descobre, deixa passar frio, acorda, tem que mamar. Ou seja, é saudável o desconforto. Porque se você vive só em busca de conforto, isso não é saudável para a sua vida. Não é saudável para um bebezinho que acabou de nascer. Às vezes você vai ter que deixar ele passando frio, tira aquele monte de manta, aquelas mantas, e tira tudo, porque ele precisa mamar, que é melhor para ele, é saudável para ele. Mas a cultura está nos levando, e com argumentos convincentes, que Paulo falou muito sobre isso, argumentos convincentes. Não pode isso, não pode aquilo. E mais conforto, e mais entretenimento, e mais quentinho, e não confronta. E a igreja está indo na linha. É a cultura. Ela está cedendo para a cultura e ela não está se dando conta disso. Vamos dar ao povo também, sem confronto. Mais entretenimento. E nada de conforto, de desconforto. Nada de confronto. Então não falem disso, não falem daquilo. E vamos criar uma estrutura onde a pessoa se sinta quase na Disney. É verdade. Que ela se sinta assim, super confortável. E tudo que acontecer deve massagear o ego dela.
E assim as pessoas vão vivendo. E óbvio que elas vão sendo estabelecidas na terra. Mas nós não somos cidadãos daqui. Nós somos do céu. Então nós temos que ser movidos pela eternidade. Nós precisamos ter uma perspectiva de eternidade. Nós precisamos saber que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Sim, nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar coisas, mas para a glória de Deus, para o reino de Deus. Tudo o que nós fizermos tem que ser com a perspectiva da eternidade. Eu estou construindo a minha eternidade. Até porque quando eu recebo o Senhor como meu Salvador, o meu espírito é vivificado. E aí começa o processo da salvação da minha alma. Porque a minha alma, que é o centro do meu intelecto, vontades, sentimentos, emoções, vai passando por essa transformação. E eu vou nesse processo de transformação interna. Onde eu devo buscar o quê? Santificação. Pureza. Sem a qual, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas você vai vendo a coisa ficar muito... Está ficando flexível. Né? Você pode ouvir gente dizer assim, eu não acredito que você precisa ser santo para ser salvo. Você vai dizer, já ouviu isso? Sim. A pessoa essa está em alta. A pessoa se suicida, mas eu ainda acredito que ela foi salva. Está em alta. Teve uma fase aí que tinha gente pregando que Judas foi salvo. Então, se você não se aprofundar em Deus, você vai ser enganado, porque Jesus falou que no final dos tempos haveria o quê? Tanta perseguição, tanta ofensa e tanto engano, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Porque a pessoa começa a achar que é ela que está errada. Se você não tiver convicção, você começa a achar que você está errado. Não, mas todo mundo está indo para essa direção. Está todo mundo falando isso aqui. Agora está em alta esse negócio de criticar. Tem gente mas batendo feio nisso, criticando o arrebatamento. Você quer ir para o céu. Nesse tom. Mas você está com a cabeça no céu, você quer ir para o céu, você não quer viver nada aqui. Aí eu sei que às vezes você ouve isso, você pensa, não é possível. Eu estou te falando. Por quê? Porque se eu começo a diminuir o valor da família, tem gente que não quer mais construir família. O valor de se gerar filhos, tem gente que não quer mais gerar filhos. O valor da eternidade. Então, eu estou sendo conduzida a viver apenas aqui, para esse mundo, para o que está aqui. Eu começo a construir algo que, para mim, assim, é o que há. Eu não tenho mais perspectiva de eternidade. Eles vão destruindo os fundamentos. E o que está escrito? Se os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? Não pode fazer nada. Porque sem fundamento não tem nada. Você não constrói nada seguro se não tiver um alicerce bem feito. Então, se família é descaracterizada, casamento, quando você vê essa luta para descaracterizar uma cerimônia de casamento, é para arrancar o valor do casamento.
essa luta, para incutir na cabeça, principalmente das mulheres, que ela tem que viver a vida dela, que ela não tem que se preocupar em gerar filhos. Gente, e ninguém está mais feliz. Quanto mais entretenimento, quanto mais egoísmo, hedonismo, mais vazio. Porque eu quero viver para mim. Eu quero viver para mim. E eu não quero ser confrontado. E aí você vai vendo que isso vai afunilando, vai para tudo. Então vamos parar de falar de eternidade, de arrebatamento. Vamos tacar pedras nesse povo que pensa em arrebatamento. Tudo isso é bobagem, coisa de gente pequena. Isso é teologia velha, como eu ouvi outro dia. Isso é teologia velha, isso é coisa carcomida. E aí o povo, é verdade. Aí alguém ouve lá, é verdade, né? Bobagem pensar nisso. Lá no fundo, acho que eu sempre achei que isso também não era que isso era bobagem, que isso não tinha nada a ver. E aí nós vamos lá Pedro, tá no Monte da Transfiguração, vamos construir 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés, outra para Jesus, vamos ficar por aqui mesmo. E aí vem a voz, esse é meu filho, ouçam-no. E o que o Espírito está falando? A mesma coisa que ele sempre falou. E Jesus anunciou que viriam dias em que seria difícil manter casamento, difícil criar filho, difícil se manter na integridade, difícil fazer a vontade de Deus, que ia ser tanto engano, como o cara que quer que atualize a Bíblia, e aí vem e diz assim, olha, se você está no pecado, se você está se drogando, se você está na cocaína, não se importa, você é de Jesus. Na hora que você vê o cara fazendo isso, você pensa assim, tu fumou um baseado também, né, cara? Não importa. Entendeu? Tu é de Jesus, né? Jesus é legal. Entendeu? Jesus é legal. Então, assim, você pensa, Jesus, ajude-nos. Ajude-nos. Porque senão você vai. É um que fala, arrebatamento é coisa de gente ultrapassada. Esse negócio aí de se preocupar com o pecado, venha como está, fique como está. Vão distorcendo a Bíblia. Não, você não precisa seguir princípios, valores, esse negócio de fundamento, o que é isso? E as pessoas começam a viver como cidadãos da terra e não do céu. E vão mergulhando na cultura. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se até o sangue de Abel fala até hoje, ele está dizendo que o sangue de Jesus fala muito mais do que o sangue de Abel. Por isso que eu continuo clamando o sangue de Jesus, porque tem gente também que critica isso é bobagem, não precisa. E eu falo, o sangue de Jesus tem poder sobre mim. Entendeu? Mas você vê que vão tirando tudo. Vão tirando tudo. E atacam. Eu já vi gente atacar aquele livro clássico do Kennedy Reagan, O Nome de Jesus.
O nome de Jesus. Esse nome tem poder. E vão atacando. E vão atacando. Vão modernizar. Vão tirar tudo isso. Para que as pessoas vivam uma vida sem perspectiva de eternidade. E no final, o que vai acontecer? Você vai se envolver tanto, as pessoas vão se envolvendo tanto com esse mundo, que elas se perdem totalmente de Deus, da eternidade, da visão da eternidade. Elas não são mais movidas pela eternidade. Elas não fazem mais as coisas em função da eternidade. Sendo que nós somos orientados em toda a Bíblia a nos movermos em função da eternidade. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Quer dizer, eu estou com visão onde? No céu, na eternidade. Eu estou plantando para a eternidade. Eu estou construindo minha vida eterna. Porque as escolhas que eu faço agora estão determinando onde eu vou passar a eternidade. E a pessoa fica na igreja uma vida inteira, sem compromisso, vivendo a vida do jeito que ela quer. Ela vive a vida dela do jeito que ela quer. Mas Jesus vai voltar. Não é uma possibilidade, Jesus vai voltar. Não é quem sabe onde Jesus vai voltar. Eu posso não saber quando, mas os sinais estão mostrando que Ele está mais próximo do que nunca. Jesus vai voltar. Sim, Ele vem. Ora vem, Senhor Jesus. E é bom que o seu nome esteja no livro da vida. Porque Ele vem. Que Ele vem, Ele vem. Lembra da passagem das 10 virgens? 5, todas tinham lamparinas. A diferença é que algumas tinham azeite extra, que representa o quê? O Espírito Santo. Aí elas, no final, foram pedir para as que tinham, as prudentes. E elas falaram, não, nós não podemos dar, porque isso é um negócio individual. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, não tem como eu transferir isso para você, a não ser que você queira, você creia e você busque. Sem a direção do Espírito Santo, nós não vamos longe. Nós precisamos nesse tempo, principalmente num tempo como esse, sermos cheios, mas sempre, obviamente, mas meu Deus, se tem um tempo que nós precisamos tanto do Espírito Santo, sermos cheios dele, para discernirmos as coisas, é agora. Nós precisamos de discernimento, para não sermos enganados. Porque o Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria por conta do aumento da iniquidade. E ofensas. E um contra o outro. E você vê que não é só ímpio atacando o povo de Deus. É crente, tem gente que se especializou. Tem gente que está na rede, que você vê na internet, que ele é o especialista em atacar igrejas e lideranças. Só que você vê a vida dessa pessoa minguando. Mas todo mundo tem seu público. É especialista em atacar os outros. Especialista. E vem até com argumentos. Estuda e junta um negócio e junta outro. Especialista em ataca todo mundo, é o dono da verdade. E a pessoa está lá, ataca um, ataca outro, ataca isso, ataca aquilo outro. A vida é atacar. Todo vídeo que a pessoa lança é para atacar alguém. Vive para atacar. E ouve, aí ouve, dependendo de como está a pessoa, o que ela está buscando para a vida dela,
ela vai se amparar, se escorar em algo que vem de encontro ao que ela já quer. É aquilo que ela está buscando. E aí, você vê, principalmente depois da pandemia, cresceu o número de desigrejados. Então, você vê, ó, vamos descaracterizar a igreja, não precisa mais estar na igreja. Vem crescendo o número de mensagens combatendo honra e respeito à liderança. Vamos jogar isso por terra também. Qual é o fundamento disso? Rebelião. Rebelião. É o mesmo espírito que leva, que tem levado filhos a desonrarem seus pais. O mesmo. Casais desonrarem seus cônjuges. Porque quando tem falta de honra numa parte, não me venha dizer que está restrito a um pedaço só. São pessoas amarguradas e que não querem compromisso. Então, está crescendo. Não precisa mais congregar. Não precisa mais parar de pecar. Gente, não faz muito tempo. Mu está aqui com o Fer. Nós ouvimos de uma liderança. Nós estávamos nos Estados Unidos e falamos com uma liderança. E essa liderança, eu não sei se foi o Fer ou o Mu que perguntou para ela sobre como era ensinado, falava, acho que foi você, né, Fer, que perguntou sobre os jovens, né, o que era ensinado, o que eles estavam ensinando sobre virgindade. Ela virou, quem falou isso com a gente foi uma pastora, tá? Ela falou assim, fez bem assim, ó, os jovens aqui não se preocupam muito com isso, não. Não, eles não se preocupam muito com isso, não. Isso aqui não é uma coisa que os jovens se preocupam. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei, não? Aí eu perguntei assim, mas é ensinado? Eu nem lembro se ela respondeu se era ensinado ou não. Nós não falamos muito sobre isso. Ué, então tem que falar. Então tem que falar. Então vamos tirando. Não vamos pregar para os jovens sobre virgindade. Não vamos falar sobre a legalização. Vamos lá, ó, você está talvez vivendo junto com o seu companheiro aí. Vamos acertar isso diante de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Organizar isso, organizar a sua vida. Já ouvi também. Não vamos tocar nisso, está dando certo. Então, quer dizer, nós não estamos igual ao mundo. Não precisa mudar, não precisa congregar. Não precisa, para alguns não precisa tomar ceia. Não precisa casar, não precisa de virgindade. Não vamos falar de eternidade, não vamos falar de arrebatamento, não vamos falar. Isso é para matar mesmo, arrancar completamente a perspectiva, a visão de eternidade das pessoas. Porque se eu não tenho uma perspectiva de eternidade, eu só tenho uma perspectiva de terra, do mundo, do aqui e agora. Viva, porque é isso aqui. Mas não, a Bíblia fala do começo ao fim que eu estou organizando a minha vida diariamente. Ela tem que ser organizada, ela tem que ser construída. Minhas decisões precisam ser tomadas com base na eternidade. Com base na eternidade.
A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, depois da nova aliança, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, ele está falando dele mesmo, viu? Foi arrebatado no terceiro céu, ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi tão real que ele não sabe dizer se ele estava no corpo ou fora dele. De tão real. E todos os relatos que eu ouvi de pessoas que estiveram no céu, falam dessa coisa tão real e incrível. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu essas coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Bom, o primeiro céu é contado como até onde as aves podem ir, o segundo céu, onde estão os astros e também as potestades, o terceiro céu, onde Deus habita. Era tão real que ele não sabia dizer se ele estava no corpo ou fora do corpo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que eu li? O que é muito melhor. Perspectiva de eternidade. Então ele estava vivendo aqui com uma visão do céu. Ele estava fazendo tudo que ele tinha que fazer aqui, mas a cabeça dele estava onde? No céu. Mas isso não o impediu de continuar a obra que ele estava fazendo, porque olha aqui, ó, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Quer dizer, é necessário que eu ainda permaneça aqui, mas querer mesmo eu quero ir embora. Então o que muitos dizem? Se você tiver uma escatologia voltada para arrebatamento, o que acontece? As pessoas vão viver no escapismo, as pessoas vão só pensar em ir embora, elas não vão querer construir nada? Sim, eu vi esse exagero. Sim, eu sou do tempo onde não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa fazer mais nada, porque você vai para o céu mesmo e acabou. Isso não é bíblico. Agora, eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes. Não é porque algumas pessoas, elas distorceram, exageraram sobre tantos assuntos, que o assunto deixou de ser importante. Já falei isso sobre finanças, não é porque pessoas abusaram desse princípio que ele deixou de ser válido. Não é porque algumas pessoas exageraram na questão da eternidade, agora não vamos fazer mais nada aqui, eu não preciso me cuidar, não preciso fazer mais nada, que ela deixou de ser real. E assim muitos assuntos. Que nós vimos um exagero, não é porque houve um abusear em relação a profecias e visões e dons celestiais e espirituais, que eles deixaram de existir. Eu não deixei de crer nos dons, porque tem gente que faz uma baderna.
Nós precisamos é ter sabedoria e saber separar as coisas. Tem gente que está na cara que a coisa está bagunçada, que aquilo está indo para um extremo, que já perdeu o equilíbrio faz tempo. Então agora vamos acabar com tudo. Você não vê? De onde veio a hipergraça? Vamos ver se você lembra. Que agora já está dando uma amenizada. Os caras já caíram, muitos na real. Mas ainda tem muita hipergraça por aí. Mas de onde veio? Aquela onda que de repente foi tomando conta. Principalmente num país como o nosso, onde infelizmente há uma orfandade tão grande. Você não vê que está sempre alguém em busca de um pai? Levanta um líder, vai todo mundo para ele, agora ele é endeusado, é adorado, é aplaudido. Gente, eu vejo isso acontecer o tempo todo, eu falo, para com isso. Porque o mundo às vezes vive assim, mas um crente, o seu grande líder é o Senhor. Você tem que olhar para Ele. E parar de buscar um salvador da pátria. Ele é o nosso salvador. Então aí eu vejo, igual agora nas eleições aqui para São Paulo. Nós estamos assim, ajude-nos, Pai. Mal. Muito mal. Mas pode ficar pior. Então, entre ficar pior, a gente acaba tendo que correr por menos pior. Porque para mim é só menos pior. Quem tem discernimento não vai babar ovo, querido. Você vai vendo as contradições. Pessoas que têm um discurso para cada coisa. Cuidado, que é conveniente um discurso, não vá às cegas. Mas claro, você não pode ficar comendo bolos todo dia. Você come bolo todo dia? Não é? Não é, né? As nutricionistas, a dona Nina, não é? Não é? Não, a gente não come bolo todo dia. Eu não acho que você vai para a padaria para pedir bolos todo dia. Então, não. Então a gente não quer isso de jeito nenhum. Não é saudável. Não é saudável. Então a gente acaba. Aí você olha e pensa assim, meu Senhor, esse... Não. É aqui. Vou ter que ir para cá mesmo. Aí você está vendo... Você sabe que tem contradição, você sabe que a pessoa tem uma busca por uma existência, sabe, por grandeza. Eu vou fazer qualquer coisa pelo poder. Qualquer coisa pelo poder. Você acha que eu vou confiar numa pessoa que faz qualquer coisa pelo poder? Não. E quem pensa, vai vendo, né? Contradição aqui, mas, diante da gravidade da situação, não é? Nós nos encontramos sem saída. Então, o que é que eu falei? Crise de liderança. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque quando nós não assumimos como crentes de verdade, com autoridade, gente que acredita, gente convicta, mas que vive assim também, sabe, como a onda do mar, vai para lá, vem para cá, é por isso que vai abrindo o caminho para os aventureiros, para os maus que não estão nem aí. Mas essa falta de liderança começa em casa. Aliás, na verdade, começa com você, comigo. A autoliderança. Quando eu não tenho autoliderança, se eu não me lidero, como é que eu lidero minha casa? Como é que eu lidero outras pessoas? Se eu não tenho convicção, se eu tenho um plano de poder
somente, óbvio que eu não vou ter convicção, eu vou ter uma convicção do que eu quero voltado para poder, mas não valores e princípios sérios, onde eu vou me estabelecer. Aconteça o que for, eu não me vendo. Mas você não vê? Olha aí. Quantos que se venderam na última eleição? Quantos que têm se vendido nesse período? Por causa de um cargo, por causa de uma posição? Quantos que têm se vendido? É quem paga mais leva. Você acha que essas pessoas têm perspectiva de eternidade? É óbvio que não. Então, muita gente exagerou. Em muitas áreas. Então, voltando da hipergraça, muita gente exagerou na questão do temor. Era um temor que já não era um temor, não era um temor a Deus. Eram usos e costumes e uma coisa terrível, que você não podia fazer isso, você não podia fazer nada, você não podia... Não, era um horror. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que uma pessoa, sei lá, uma mulher, por exemplo, não é que alguém me contou, eu vi isso. Então, ela cortou a franja. Ela era disciplinada no altar. O pastor levava ela para o altar e a disciplinava no altar para dar exemplo. Aí, o que acontece quando as pessoas vão no extremismo? A tendência é correr para o outro lado. Agora, vamos liberar geral. Foi exatamente isso que aconteceu com criação de filhos. Muitos que foram criados num contexto familiar muito duro, aí começaram a ser flexíveis demais, permissivos demais. Ou seja, a Bíblia fala sobre o equilíbrio. O que falta na vida de muitas pessoas e igrejas é o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Você não precisa ir demais, não vamos demais para lá. Esse extremo onde nada pode, mas também, espera aí. Cuidado com essa permissividade, cuidado. Então, essa é a tendência. Então, muitos abusaram em relação a dízimos, ofertas, agora também não vamos falar, e vamos bater contra. Mas aí você impede o povo de prosperar. Você impede. Não foi isso que foi acontecendo com as mulheres também? Estão muito oprimidas. Então agora vamos libertar, e agora as mulheres não vão mais se submeter ao que elas devem se submeter. Porque elas foram muito oprimidas. Agora, vamos liberar geral. E o que é pior, essa mentalidade, você encontra muitas vezes esse discurso dentro da própria igreja. E se nós não buscarmos um equilíbrio, e esse equilíbrio vem da perspectiva de eternidade. Quando você tem a visão do céu, existe uma eternidade. Paulo está dizendo, não é a Cléo que está dizendo. E Paulo é uma referência para mim. Escreveu mais da metade do Novo Testamento, e ai de nós sem as cartas dele. Então, o que ele fala tem que ser lei. O que ele falou pelo Espírito Santo. Então, ele está dizendo aqui que ele tinha uma perspectiva do céu de tal maneira que ele queria ir. Mas ele entendeu que ele ainda tinha um propósito a cumprir. E, por conta da perspectiva da eternidade, é que ele estava focado em fazer o que ele tinha que fazer. Então, o que eu faço tem que ser com perspectiva de eternidade. A mãe que eu vou ser, a esposa que eu vou ser, a líder que eu vou ser, onde eu estiver, tem que ser, para eu fazer direito, tem que ser com a perspectiva de eternidade. Deus está vendo,
E eu estou construindo a minha eternidade. Aqui, onde eu vou passar a minha eternidade, cada dia eu estou determinando. O Senhor não falou, Jesus falou, para uma turma que operava milagres, que fazia, acontecia, mas ele disse, aparta de mim porque eu não conheço vocês. E está no mesmo texto, você junta e pega o contexto, você vai e ele fala que quem não constrói a vida na rocha, que é Cristo, vai vir um vento mais forte e vai derrubar. E que tem muita gente que constrói, mas constrói na areia. Então, queridos, eu amo milagres, a minha história de milagres, mas eu não posso viver, a geração que mais viveu milagres, que foi o grupo original, não quis um relacionamento com Deus. Se eu buscar a Deus só por milagres, só pelo que Ele pode fazer, eu não estou com uma perspectiva de eternidade. E não é porque tem curas e tem não sei o quê, e está acontecendo isso e aquilo em tal lugar, eu preciso analisar os princípios e os valores na vida de uma liderança, num lugar. Porque se você procurar em todas, eu vou repetir, em todas as religiões, tem relatos de curas, de libertações e de acontecimentos sobrenaturais. Você nunca ouviu isso, não? E nem por isso nós acatamos algumas coisas como de Deus, não é? Nós não acatamos como de Deus. Por quê? Porque conhecedores da palavra, quando nós olhamos o fundamento, nós falamos, não, esse fundamento aí, se o fundamento não é Cristo, então não dá para levar a sério, não é? Se o fundamento não é Cristo, então não dá para levar. O fundamento tem que ser Cristo. Tem que ser a palavra, como ela está sendo ensinada. Está aqui, mas alguns pegam a parte que é interessante e vão abandonar a outra. Eu preciso ter a perspectiva da eternidade, mas estou fortemente pressionado entre os dois. Meu anseio e desejo é partir, ser livre deste mundo. E estar com Cristo, por isso é muito melhor. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, aqui ele está dando uma orientação muito clara. Tenham em mente, estejam prontos para ouvir a verdade. Pelo que, rejeitando toda malícia e acúmulo de pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aí vai, ele está dizendo, mas ele está pregando para quem? Meus amados? Estava pregando para crente. Não estava pregando para ímpio, estava pregando para crente. E falando, cuidado, vocês precisam viver, porque essa palavra que foi enxertada em vocês é que pode salvar a vossa alma. Exatamente assim. Porque a minha alma, ela passa por um processo de mudança. Mas se eu estou na igreja uma vida inteira,
Acabei de falar para você sobre as pessoas que estavam fazendo muitos milagres. O Senhor disse, aparta de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês até construíram, mas na areia. Então, uma pessoa pode perder anos da vida dela dentro da igreja? Pode. Ela pode estar dentro da igreja se enganando? Pode. Ela pode estar perdendo o tempo dela? Pode. Ela pode estar aqui há tanto tempo e estar do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, vive da mesma maneira? Tem muita gente que vive assim. Muita gente. Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos esse corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu, um lar que será nosso para todo sempre. Eu vou ter um corpo novo e um lar novo. Feito para nós, pelo próprio Deus. E não por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual, eis que esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial. Um corpo que eu li no início como de Jesus. Eis que, porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial e vestiremos com roupas novas, porque nós não seremos apenas espírito sem corpo. Nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Porém, não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo de maneira tal que este corpo mortal seja absorvido pela vida. Isso é o que Deus preparou para nós. E como garantia, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. Quer dizer, só dá... Quando a gente lê sobre todas essas coisas, só tem um caminho, você crê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E não estamos com medo, e sim bem animados, para deixar de viver neste corpo. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da eternidade, eu não tenho medo do arrebatamento, eu não tenho medo. Eu estou aqui construindo uma vida que glorifica a Deus, cumprindo com o meu propósito. Mas com a perspectiva eterna. E não estamos com medo, e sim bem animados para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Você vê como era a perspectiva deles? E não pode ser só deles, tem que ser nossa. É assim que nós temos que viver. O tempo todo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Quando você se batizou, você creu de tal maneira que o velho homem estava ficando lá e você estava voltando ao emergir uma nova criatura. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, Jesus morreu, foi sepultado, a Bíblia fala que ele ficou aqueles 3 dias nas profundezas da terra, e ele volta glorificado. Quando nós, é o mesmo processo, nós tombamos, nós descemos as águas batismais e voltamos espiritualmente novas criaturas. Isso é pela fé. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Obviamente, se eu creio dessa maneira, que quando eu me batizei, eu voltei uma nova criatura, e eu tenho a perspectiva agora de nova criatura,
Óbvio que, como eu disse, algumas pessoas tomaram um banho, elas não acreditam que elas voltaram novas criaturas, porque elas continuam pensando da mesma forma e vivendo da mesma maneira. Mas isso aí, então, é uma outra questão, a pessoa não creu. Mas quando eu tomo uma decisão como essa, significa que eu creio, é o que se espera. E então, se eu sou uma nova criatura aqui, com Cristo, obviamente, que eu vou receber um corpo glorioso e vou viver a minha eternidade com Ele. São inúmeras as escrituras que, se eu for ler para você, que mostram um Jesus glorificado, com corpo glorificado, e que prova como será a nossa vida quando recebermos esse corpo glorificado. Nós precisamos viver com uma perspectiva eterna. Eu posso ler para você escrituras em Apocalipse, incríveis, que falam, por exemplo, da Nova Jerusalém. Que há eruditos que acreditam que essa Nova Jerusalém descerá sobre a Jerusalém da terra. Mas fato é que essa igreja dos primogênitos vai habitar nesse lugar. Eu ouvi uma vez, ou li, não me lembro agora, alguém disse que a Nova Jerusalém tem aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos. E ele falava da Nova Jerusalém de uma maneira tão incrível. Eu acho, se não me falha a memória, acho que foi o próprio Movido pela Eternidade, eu acho que é isso. De uma maneira incrível. Quando você lê a respeito da Nova Jerusalém, que todo mundo deve ler, porque isso vai familiarizar você com a eternidade, com o lugar onde você vai passar a eternidade, porque se você viver aqui 100 anos, 120, que seja, isso vai acabar. Agora estamos falando de eternidade. Queridos, tem 2 caminhos, céu e inferno, não tem nenhum intermediário. Nós não podemos correr o risco de nos tornar uma Laodiceia, onde Jesus está do lado de fora. Nós precisamos estar na igreja de Filadélfia, onde mesmo tendo pouca força, tendo coisas muito mais poderosas que nós temos resistido. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Não viva uma vida pequena, só voltada para isso aqui. Os sinais estão aí. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será nos dias da volta do Senhor. O Senhor falou. Nós precisamos estar com as nossas candeias cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma perspectiva de eternidade e não cedermos para a cultura. Seja o homem que a palavra de Deus ensina você ser. Não ceda para a pressão. Você vê que as pessoas têm medo de expor aquilo que elas acreditam. O mal não, o mal expõe sem dó, mas muitos já têm medo. E aí começam a dar um jeitinho. E aí o homem não sabe mais como ser homem, a mulher já não sabe mais como ser a mulher, ou não quer ser a mulher que a palavra de Deus ensina.
Cada dia que passa, dá uma observada o quanto que estão descaracterizando, estão diminuindo, fazendo zombarias, para que as pessoas tenham aquela visão ruim e não queiram algumas coisas mais, nem falar do assunto. Por quê? Porque ela tem medo de contrariar. De onde vêm tantas influências? Ui, tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você está deixando entrar. Aí você começa a ouvir alguém que bate contra a honra, bate contra honrar. Tem gente que ele aparece no domingo e olhe lá. Ele aparece no domingo e olhe lá. Quando? Onde é que entrou? Essa pessoa tem certeza. Ela começa a se envolver demais com o mundo, e ouve um negócio e ouve outro. Ah, não é bem assim, não precisa isso, não precisa aquilo. Ela vai cedendo para a cultura. E está assim de líderes que já foram aculturados. Nós vivemos, o grande problema da nossa geração é um problema de liderança. Nós temos lideranças fracas. Fracas. Aliás, muito fracas. Homens fracos, mulheres fracas, porque vocês acham que esse empoderamento que as pessoas mostram aí que a mulher... Isso não tem nada a ver com força. Não tem nada a ver com força. Até porque força é autodisciplina, autoliderança, é domínio sobre as emoções. Não é você fazer aquilo que você tem vontade. Tanto que é um problema de liderança, que quando nós somos tão carentes, estou falando agora do nosso país, hein? Tão carentes de alguém, eu me lembro do tempo do Collor, o povo apaixonou no Collor. Por quê? Porque o Collor andava de jet ski, o Collor corria, e era musculoso, era charmosão, e saía com aquele monte de guarda-costas, todos correndo, e todo mundo... Nós somos órfãos demais, nós nos sentimos órfãos, nós queremos um pai. Aí nós nos frustramos. E aí, vai para cá, vai para lá. E você vê que sempre a esperança é colocada em alguém. Aí quando aparece alguém que se gaba, e eu ganho dinheiro, e eu sei prosperar, vou te ensinar a prosperar, e eu vou ensinar isso, eu tenho tanto, em milhões, eu tenho isso, e sai todo mundo de novo, eu falo, eu vou chorar. Tem hora que me dá um desespero, eu dobro o joelho e falo assim, Senhor, estou cansada, ajuda aqui, Senhor. Olha o povo lá, Senhor. Está indo tudo, Senhor, está tudo, botando a esperança, vai frustrar. Daqui a pouco está tudo decepcionado de novo, põe a esperança em Deus, tem a perspectiva de eternidade. Ninguém, nenhum homem vai receber a glória que só Jesus vai receber. Esqueça! Bom é Deus! A glória dele. Sabe qual o único governo que vai ser um espetáculo? Governo de Jesus. Espere e verá. Milênio, governo de Jesus. Onde a igreja dos primogênitos, dentro do que eu acredito, escatologicamente, teologicamente, é que vai governar. O que você está fazendo? Para tomar conta de uma nação, com um corpo glorioso, meu filho, você voa para lá, e você voa para cá, e depois você volta para a sua mansão celestial. Meu filho! Aí você fica aqui, cedendo com um sentimentozinho, e atrás de alguém
que pode ser seu pai agora, que vai mudar todas as coisas, que vai mudar. Não vai, filho. Quem vai mudar é Jesus. Quem pode mudar é Jesus. Eu fico vendo, o povo mexe de cá para derrubar o tirano do momento. E mexe de lá, e mexe de cá. E eu fico olhando daqui, eu vou para a Bíblia, Salmo 37, vou para outros e penso, Jesus está rindo. Eu já olho e tenho peninha do cara, por tudo que tem feito. E aí eu olho para a Bíblia e falo assim, Jesus está rindo, Deus está rindo. E vai acontecer de um jeito que às vezes as pessoas não esperam. Uma hora vai. Mas quem vai fazer é Deus. É Deus. Ele pode usar quem Ele quiser. Mas Deus. Deus. Aí você vai dizer assim para mim, mas nós não temos que continuar lutando, fazendo. Filho, aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Mas com uma perspectiva do céu, de Deus, que Deus vai operar, Ele pode usar a minha vida, Ele pode usar a sua, Ele usa pessoas, obviamente. Eu vou fazer a minha parte, mas sabendo que a minha confiança tem que estar em Deus. O tempo inteiro em Deus. Em Deus. Nossa confiança tem que estar em Deus. Nossa perspectiva tem que estar em Deus. E o tempo todo, atentos, para que a nossa vida não tome uma direção oposta daquilo que nós estamos sendo ensinados. Porque é muito fácil. É muito fácil. Nós precisamos nos encher o tempo inteiro de Deus, das coisas de Deus. Lembrar que nós somos a igreja dos primogênitos. Estudar, não tenha medo de ler Apocalipse. Não tenha medo, vai lá. Eu tenho aqui, mas não vou ter tempo de ler agora. A Nova Jerusalém, o que nos espera. Tudo que você fizer, seja com a perspectiva da eternidade. Agora, tem uma escritura, que essa eu vou ler para você, que está lá no mesmo capítulo, que fala sobre novo céu e nova terra. E é interessante, por que eu acredito que nós vamos governar sobre pessoas naturais, que ainda terão pessoas naturais? Porque aqui nesse capítulo fala de crianças, fala de tantas coisas que o Senhor falou que na eternidade ninguém vai casar, ninguém vai... Lembra quando foi feita a pergunta? Mas espera aí, se casou com tanto, com quem vai? O Senhor falou, não, vocês vão ser como anjos. Então, acredito nisso. Mas não vou entrar muito nisso, mas a questão aqui é interessante. Nessa escritura fala como se o lago de fogo fosse ficar à mostra. Dá a entender aqui que é como se você pudesse sair da cidade santa e olhar para essa cena. Aí eu te faço a pergunta, quando Lúcifer estava no céu, quem é que tentou Lúcifer? Ninguém. Ele simplesmente deixou algo entrar no coração dele. E sua sabedoria foi corrompida. E então ele foi expulso, se tornou o diabo. Então isso mostra que talvez realmente o Senhor precise deixar algo muito claro, escancarado, como temor eternamente para as pessoas. E você lê isso aqui, ó. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres.
dos que se rebelaram contra mim. Então vão até o Senhor, mas podem sair e ver os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá. E você vai encontrar isso falando onde o verme nunca morre. Agora, você sabe quando uma pessoa é enterrada, os vermes tomam conta, comem, depois eles morrem. Depois eles morrem. Agora, você está vendo que o verme nunca morre? E não é a primeira vez, você vai para o Novo Testamento, está lá. O verme destes não morrerá. Destes não morrerá. E o fogo não se apagará. E causarão repugnância a toda a humanidade. Agora vamos para a mensagem. Então eles sairão para ver o que aconteceu àqueles que se rebelaram contra mim. Viraram cadáveres, comida interminável para os vermes, suprimento infindável de lenha para o fogo. Todos os que virem o que aconteceu e sentirem o mau cheiro, terão ânsia de vômito. Você vê que eles vão até, ou seja, a ideia aqui, como eu recebo, é que então, vamos até o Senhor. Então, se vamos ter então pessoas naturais, e essa igreja dos primogênitos governando, então essas pessoas podem ir até o Senhor. O adoram, mas elas também, ao saírem, elas vão poder ver o lago de fogo e corpos como uma lenha que queima e não para de queimar. Vermes que comem e ainda tem mais para comer. O verme nunca morre, porque nunca cessa o sofrimento. Eu acredito. Quando eu li a primeira vez, e li ainda para os meus filhos a Divina Revelação do Inferno, eu sei que tem coisas ali que parecem surreais. Mas eu admito para você, eu acredito tanto na eternidade e eu tenho um zelo contínuo pela minha vida espiritual, que eu juntando uma coisa na outra com as Escrituras, lendo ali sem as Escrituras, aquilo pode parecer um negócio fora da curva, um negócio meio que é isso, essa coisa de doido. Mas quando você une com as Escrituras, você vê que faz sentido. Então eu vi como muito válido, inclusive ler para meus filhos e pedir para ler para meus netos. Sim, eu acredito no inferno. Jesus falou muito do inferno. O inferno é real. O inferno é um lugar de desesperança total. O inferno é um lugar de recordações, porque você vê na passagem do rico e do Lázaro. Ele tinha memória de tudo. Tem dois caminhos, o céu e o inferno. Um caminho estreito, apertado, cheio de pressão, que conduz ao céu. Mas tem um caminho largo, espaçoso, que conduz ao inferno. E a Bíblia fala que esse caminho estreito são poucos que o encontram. Isso significa que tem que procurar. Porque são poucos, está escrito lá, são poucos os que o encontram. Ou seja, as coisas de Deus, muitas vezes, elas estão, as coisas preciosas estão escondidas. E às vezes, vem uma mensagem tão gostosa para a minha carne, que me dá com uma acessibilidade, onde eu posso fazer o que eu quiser e viver como eu quiser.
E eu vou vivendo uma vida onde eu alimento a minha carne, até o meu culto é mais para me divertir do que para me confrontar. Eu preciso parar. Porque quem quiser seguir o Senhor, a Bíblia diz que deve negar a si mesmo. A Bíblia diz que você pode construir, mas você pode estar construindo na areia. A Bíblia diz que muita gente que fez, naquele dia, que fez milagres e maravilhas, vai se aproximar de Jesus e ele vai dizer que não conhecia, que não conhece. Nós precisamos analisar os fundamentos. Nós precisamos buscar uma vida que vale a pena, e só uma vida bem fundamentada em Deus, onde você diz não para a sua carne, é a que vale a pena ser vivida. Nós não podemos brincar com a nossa vida eterna, porque o que você vive aqui, se 50, 60, 70, 100, vai acabar. Mas eternidade é eternidade. E só tem um meio: definir agora. Você não tem amanhã, você tem hoje, para definir a sua vida. As escolhas que você está fazendo diariamente estão definindo onde você vai passar a sua eternidade. E tem gente que nem pensa nisso. O meu desejo, a minha oração, a minha pregação, a minha mensagem aqui, que eu sei que o Espírito Santo está aqui, é para conduzir você para uma perspectiva de eternidade, para que você seja movido pela eternidade, para que você viva no padrão da eternidade. Porque tudo aqui vai passar. E o que você acha hoje muito difícil de superar, se Jesus volta, e como eu acredito no arrebatamento, se a igreja é arrebatada, você vê que nos dias de Noé, vamos lembrar esse detalhe, havia uma indiferença total. Veio o dilúvio, o que a Bíblia fala? Que eles nem perceberam. Então, é possível que as coisas aconteçam e tenham e pessoas digam: ah, mas será? Oh, meu Deus, mas tudo é cumprimento de palavra. Você não vê que Jesus bateu muito nisso, sobre o cumprimento das palavras? O dilúvio foi anunciado, foi dado um tempo de 120 anos para ser anunciado. Você, quando lê lá, claro, a gente tende a pegar como o Senhor deu os 120 anos para viver. Sim, podemos pegar os 120 anos, mas, na verdade, o sentido daquilo foi 120 anos para arrependimento. O tempo da construção da arca foram 120 anos. Então, enquanto a arca estava sendo construída, que durou 120 anos, foi o tempo do arrependimento. E o povo teve, então, 120 anos para se arrepender, e o povo não se arrependeu. Agora, nós estamos construindo a arca é Jesus. A palavra está sendo pregada. Está sendo anunciada. E você pode construir a sua vida nele. Mas você vê que muita gente fica igual todo mundo chocado. Nossa, mas ele foi crucificado. Nossa, mas olha o que aconteceu. Nossa, mas foi pregado. Não se surpreenda. Você não, só os mundanos, porque ninguém vai ficar aqui. O Senhor volta. E muitos que ouviram mensagens como... mas como? O que é isso? Mas foi pregado. Você leu, você estava naquele culto.
Mas as pessoas ouvem, e é como que assim, mas não sei, será? Sim. Sim. Olha se nós não estamos, por que nós estamos nos últimos dias? Quando se fala últimos dias, não vamos por cromos, vamos pegar pelos sinais que mostram que assim aconteceria antes da volta dele. Dias como os dias de Noé. Não estamos vivendo isso? Como os dias de Ló. Não estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso. Uma loucura. Hedonismo, que foi nos dias de Noé. Hedonismo, quebra de aliança, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, só hedonismo e quebra de aliança. Indiferença total. Nos dias de Ló, uma corrupção do mais velho ao mais novo, do mais novo ao mais velho. Eles querem pegar as nossas crianças e degradá-las completamente. Você vê lá na porta da casa do Ló, tinha jovenzinhos e gente velha. Todos compartilhando do mesmo estilo de vida. Não é o que nós estamos vendo? Uma geração que não sabe qual o seu gênero. Uma geração que não quer gerar filhos, que não honra a família, que não sustenta casamento, como foi nos dias de Noé, quebra de aliança, imoralidade de todo tamanho, de todo tipo. 120 anos vendo a arca sendo construída e Noé pregando o que ia acontecer. Ninguém quis. Nós precisamos atentar. Olha os sinais. Tem uma perspectiva de eternidade. Tudo que você for fazer, tem que ser com a perspectiva da eternidade. Para a glória de Deus. Se isso está honrando a Deus. Não está apegado a nada, é para Deus. Honrar a Deus. Vou construir para Deus, é para o reino de Deus. Quando nós vivemos com essa perspectiva, a nossa vida é completamente transformada, isso afeta o nosso mundo, porque eu vivo como um cidadão, uma cidadã do céu. O inferno é real, queridos. E recentemente nós enterramos um bebezinho de 5 dias. Foi feito um culto fúnebre para um bebezinho de 5 dias. Nós já fizemos culto fúnebre para pessoas de quase 100 anos, 97, mas também para bebezinhos, para jovens. Então, eu só tenho hoje, eu não tenho amanhã. Para me alinhar com Deus e tomar decisões. E ter certeza que o meu nome está no livro da vida. Porque, como está escrito, na cidade santa não entra coisa impura. E somente aqueles que estiverem com seus nomes no livro da vida. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Vamos tomar a nossa ceia com essa perspectiva. Nela jamais entrará algo impuro,
nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 27. Com a sua mão no coração e a sua mente ligada no céu. Peça ajuda do Espírito Santo. Fale com Ele. Me ajuda, Senhor. Eu quero a perspectiva da eternidade. Eu quero ir para um nível mais alto, Senhor. Eu não quero mais viver de uma maneira rasa, sem profundidade. Eu quero construir, e eu vou construir. Eu vou fazer coisas grandes, Senhor. E tudo que eu fizer vai ser com a perspectiva de eternidade. Eu me recuso a viver num padrão baixo. Só para esse mundo. Cedendo para o padrão desse mundo. Sendo aculturado ao invés de ser um contra a cultura. Eu quero me familiarizar com a eternidade, com a cidade santa, com o corpo glorioso, com a minha nova casa. Me ajuda, Senhor, a ter uma visão mais elevada, a olhar mais para o que está acima do sol. Me ajuda. Assuma um compromisso com Deus, que você não vai viver uma vida sem compromisso. Sem foco naquilo que é o mais importante. Não tem nada mais importante do que você saber que o seu nome está no livro da vida. Não tem nada mais importante do que você viver uma vida santa, onde você honra princípios e valores. E você tem como bom e grande Deus, você espera dele, e você decide ser um instrumento nas mãos dele, para a glória dele, dependente dele, onde, se você estiver aqui, não só viver, mas morrer pelo que você acredita, você vai corajosamente, mas por uma causa que ninguém vai poder tirar de você. Porque tem muita gente arruinando com a vida e com o destino. E a causa é passageira. Quando tudo terminar, vai acabar. E o Senhor está nos chamando para algo mais elevado. Tem pessoas que só têm um projeto de poder. Um projeto de dominar outros. Ou de superar outros. Mas tem um povo que está olhando para a cruz.
e que não se vende. E que não está em busca da porta larga e do entretenimento. Mas está em busca de lapidação, de mudança, de cumprir com o seu propósito. De sacrificar e morrer se necessário pelo reino. E que não tem medo de lutar as guerras do Senhor, mas as guerras que são do Senhor. Porque a guerra que eu tiver que lutar, ela tem que me trazer recompensa. Essa é uma das orações diárias da minha vida, que eu faço. Eu não quero estar em guerras que não têm recompensa. Eu não quero estar onde eu não tenho que estar. Eu quero um crescimento justo, honesto. Eu não quero nada a qualquer custo. Você não deve querer. É muito exaustivo isso. Lute as guerras do Senhor. E por essas guerras, morra se necessário. Mas é aquilo que vai elevar você e eternamente a sua recompensa será imensa. Mas tem coisas, eu meço muito isso, sabe? Se uma coisa vai me dar só aqui, agora, ela é muito pequena. Todos nós somos tentados a fazer algumas coisas que parecem promissoras e tem tanta gente fazendo e não sei o quê, mas sabe, às vezes você pode ter uma recompensa tão ínfima, alguns aplausos numa noite e aquilo não passar daquilo, né? Não passar daquilo. Construa algo eterno. Eu convido você a construir algo eterno. Diga não para a sua carne. Construa algo eterno. Por favor, em nome de Jesus, construa algo eterno. Em nome de Jesus, construa algo eterno. Construa uma vida que ninguém vai tirar de você. Construa para a eternidade. Acumule tesouro no céu. Viva para algo maior que você. Às vezes a gente sofre agora, parece até que a gente não está tendo muita recompensa ou muito resultado, sabe? Você pode se encontrar num momento que parece que quem é o bobo é você, quem está perdendo é você. Agora, mais tarde, gente, eu sei porque eu já vivi esse tipo de coisa, de gente falar para a liderança minha, puxa, que se a bispa fizesse assim ou daquele jeito, ela está perdendo isso, ela está perdendo aquilo. E eu ouvi meu coração, e eu ouvi meu espírito, né? E eu dizer, não quero isso não. Eu não quero isso não. Não, mas vai ter isso, não quero. Eu não quero isso não. Se perguntar para o meu pessoal o que eu já disse de não para tanta coisa, eu não quero. Eu quero paz. Eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não estou deixando de pregar, eu não estou deixando de lutar as guerras do Senhor. Eu não vou me vender aquilo que o mundo quer. Eu oro a Deus para Ele me ajudar
a não ceder jamais para a cultura, a não perder. Eu oro muito por equilíbrio. Eu peço para Deus me ajudar a viver de uma maneira equilibrada, a trazer, a conduzir, a ter uma liderança equilibrada. Isso eu peço muito para Ele. Ensinar aquilo que está ali, é genuíno, é verdade. Então eu oro para que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, da nossa família, seja uma vida bem conduzida pelo Espírito. E que jamais nos vendamos, que jamais venhamos pender por uma direção confortável, agradável, mas que vai nos roubar muito lá na frente, que às vezes até nos dá uma recompensa momentânea, mas não é uma recompensa eterna. Busca uma recompensa eterna. Faça coisas que vão trazer para você uma recompensa eterna, que ainda que momentaneamente você não esteja vendo, mas você sabe lá dentro que você está construindo para a eternidade. Ó Espírito Santo, eu oro para que as pessoas que entraram aqui não saiam as mesmas. Que o teu povo saia com uma perspectiva de eternidade, que seja movido pela eternidade, conduzido pela eternidade, se familiarize com a eternidade, com o céu, com as coisas do céu. Que o teu povo tenha essa perspectiva eterna, que essa visão tome conta dos corações, esse entendimento, essa clareza de que o Senhor vai voltar, e que nós vivemos tempos que estão aí, Senhor, mostrando que o Senhor vai voltar. Eu posso não saber quando, mas está claro que o Senhor vai voltar. O Senhor deu um tempo para o povo se arrepender nos dias de Noé, mas o povo não se arrependeu e viveu indiferentemente. Senhor, nós vemos muito claro os dias de Noé, os dias de Ló, nos nossos dias atuais. E eu oro, Senhor, para que a tua misericórdia venha sobre nós e que possamos ser despertados e assumir uma postura firme, uma liderança firme, ocupar o nosso lugar com uma estrutura firme, bem fundamentados no Senhor, honrando princípios e valores, honrando os fundamentos, mais focados nos fundamentos, Senhor, que possamos viver uma vida onde o teu nome é glorificado, onde todos podem ver que somos cidadãos do céu. Estamos aqui, mas somos peregrinos, Senhor. Nós somos cidadãos do céu. Não vai demorar. Um dia, seja o Senhor nos chamando, ouvindo nos buscar, nós estaremos com o Senhor. E a questão é, estamos preparados? Se o Senhor nos chamar hoje, se o Senhor vier nos buscar hoje, então precisamos ser aquelas virgens, 5 virgens sábias, com suas candeias e azeite extra, cheios do teu Espírito, sendo conduzidos pelo teu Espírito, sendo contra a cultura, guiados pela tua palavra e movidos pela eternidade. Continue falando e tocando profundamente. Honra a fé do nosso povo. Sacode, Senhor, e levanta um povo temente, forte, comprometido com o Senhor acima de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.